Olá pessoal, tudo bom? Vamos agora complementar o nosso aulão que ocorreu na terça-feira sobre a Segunda Guerra Mundial, para que a gente possa direcionar algumas questões aí no Google Form. A gente não vai se estender muito, obviamente, nessa aula assíncrona, tá joia? Mas é só uma culminância aqui rápida, ok? Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Existiu alguns fatores que eclodiram essa guerra, e um desses fatores principais está ligado à Alemanha e Hitler, como alguns das estruturas governamentais estavam insatisfeitos com o Tratado de Versalhes que ocorreu após a Primeira Guerra Mundial. Então eles não aceitavam, obviamente. Eles foram muito penalizados na concepção deles, mas obviamente vieram com fatores extremamente perigosos. Um deles é atrelado ao próprio nazismo, que perseguia negros, ciganos, homossexuais, deficientes físicos e principalmente judeus. Okay? Então a Segunda Guerra Mundial vem aqui, a gente vai se aterar ao poderio militar, equilíbrio, derrota do eixo. Não esquecer que o eixo está atrelado a quem? Itália, Alemanha e Japão. Esses se uniram em si. Japão teve também um início de guerra junto com bombardeando algumas estruturas dos Estados Unidos, e aqui pelo lado da Europa, a Alemanha, o boom foi a invasão da Polônia, posteriormente a União Soviética entrou. É até estranho, a gente considerar que, pelo menos naquela época, a União Soviética lutou junto com os Estados Unidos contra a Alemanha. E que bom, porque talvez se não fosse isso, o destino da Segunda Guerra Mundial poderia ter sido desastroso. Então, foi decorrente de um conjunto de fatores, de uma profunda crise econômica e grandes tensões políticas e sociais em várias partes do planeta. E geralmente os ditadores aproveitam essas situações para tomarem o poder. Nessa conjuntura despontaram regimes totalitários, que está atrelado tanto ao nazismo como o fascismo, sobretudo na Alemanha, na Itália e no Japão. Mussolini, na Itália, com a estruturação e implementação do fascismo, que é a derrocada, a destruição de instituições democráticas, a contar com o legislativo. A própria Constituição, ela tem normas estruturais fascistas. Okay? A ideologia expansionista, principalmente dessas potências, levou a se aparelhar limitadamente. A Alemanha, ela queria se expandir, tomou posse da Polônia e de outros países, mas ela queria mais. Okay? Nasceu assim um clima de tensão internacional que ficou marcado por várias ações bélicas. Então, causas da Primeira Guerra Mundial, só para ter um entendimento, levou a Alemanha a buscar meios de se vingar dessas humilhações sofridas pela derrota. Essa guerra é de fato uma continuação da anterior. Não é uma guerra que se iniciou por outros fatores, é uma continuação em si, em retaliação a um tratado que eles não achavam interessante, que é o Tratado de Versalhes. Okay? A causa indireta mais importante, culpando apenas a Alemanha e seus aliados pela Primeira Guerra, isso no Tratado de Versalhes. Então, a necessidade alemã de espaço, para passar a categoria de grande potência, necessitava de espaço para se expandir, para comportar uma população em rápido crescimento e exigindo prosperidade, necessitava de terras para cultivo e matéria-prima. E obviamente se culpou quem? O próprio, principalmente os judeus, o crescimento econômico dos judeus, e Hitler atrelava que eles tomavam esse brilho e essa ascensão econômica de quem era devido. Okay? Aquela invejinha básica, de quem é trabalhador, de quem tinha esse planejamento econômico, eram bons comerciantes em si. Okay? Então, a anexação da Áustria pela Alemanha,
que não foi impedida, pois viam no expansionismo alemão uma barreira ao avanço do socialismo soviético. Então, o fracasso da Conferência de Munique, 1938, aceitando a expansão nazista, concedendo a Hitler a região de Sudetos com o objetivo de evitar uma nova guerra. Até por aí, beleza, estava ok nessa conferência. Teve fatores também, uma das causas, antissemitismo, preconceito contra judeus, baseado em ódio contra seu histórico étnico, cultural e religioso, como a gente havia afirmado anteriormente. Então atribuiu aos judeus uma posição excepcional entre todas as outras civilizações, difamando-a como um grupo inferior. Okay? Teoria da conspiração judaica, em que os judeus controlariam o mundo e por isso seriam uma causa direta das crises sociais, blá blá blá, okay? Políticas e econômicas. E Revolução Russa, anticomunismo, não, vamos iniciar uma guerra contra o comunismo. É por isso que é infantil acreditar que Hitler era, vamos dizer assim, tinha nas suas bases ideológicas o comunismo, o ser de esquerda. Não, ele perseguia negros, ele perseguia gays, ele perseguia ciganos. Não fazia sentido ele ter essa base relacionada ao popular, vamos dizer assim. Então, por sua vez, apoiaram a ascensão de regimes totalitários como o nazismo e o fascismo, em oposto, na visão deles, ao comunismo. Okay? E a crise econômica se abatia sobre o sistema capitalista mundial. Teve a quebra da Bolsa de Nova York lá. Então eram fatores que diziam, não, vamos desencadear uma guerra. Okay? Aqui a gente já comentou a ascensão dos regimes totalitários, o Tratado de Versalhes, um tratado diplomático, mas que eles não concordaram com isso. E capitalismo em crise. Okay? Então ocorreu o expansionismo alemão. A Alemanha, ela, principalmente aqui logo em cima, quando ela invadiu a Alemanha. Okay? Anschluss, anexação, referia-se à anexação político-militar da Áustria por parte da Alemanha. Que é um termo chamado anexação, na tradução. Anexar a Áustria na Alemanha em março de 1938. Okay? Posteriormente, acreditava-se por eles que o espaço era vital, espaço territorial. Toda sociedade em um determinado grau de desenvolvimento deve conquistar território onde as pessoas são menos desenvolvidas. Sendo assim, o Estado deve ser do tamanho da sua capacidade de organização. Então ele acreditava que se as pessoas eram fracas, se o território era fraco, deveria ser dominado. Okay? Mussolini, na Itália, iniciou uma política externa agressiva juntamente com o fascismo, com o objetivo de ampliar seus territórios coloniais e resolver seus problemas econômicos e reafirmar a posição do país na Europa. E expansionismo também e ditadura, porque o fascismo, quando ele é implementado, se implementa uma ditadura. E Japão também tinha uma ideia expansionista. O Japão, ele foi lamentável essa guerra para eles. Inclusive eles bombardearam uma estrutura militar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi avançando e chegou o momento deles não levantar a bandeirinha branca, e aí foi quando ocorreu o lançamento das duas bombas atômicas posteriormente, isso já lá no final, de Hiroshima e Nagasaki, e posteriormente a esse conflito ocorreu o processo de rendição, vamos dizer assim. Okay? O Japão deixa de ser um país feudal para se tornar um país capitalista, com políticas de expansão. E esse imperialismo ia contra as pretensões dos Estados Unidos naquela região. Os Estados Unidos também, pessoal, não é o santinho do pau oco, não. A gente sabe as intenções deles também. Mas nessas intenções da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, União Soviética, e França, Inglaterra, estavam corretos. O principal ponto de discórdia era as tentativas japonesas de colocar a China sobre um controle por meio bélico. Os japoneses na época tinham um poder maior
e aí queria controlar a China, né? Ninguém imaginaria que a China se tornaria a segunda potência mundial. Okay? Então a Segunda Guerra Sino-Japonesa começou em 1937, provocando protestos americanos. E isso foi o antes, né, pessoal? Antes da Segunda Guerra foi os estopins, vamos dizer assim, dessa Segunda Guerra. Mas, pois bem, as alianças, eixo Roma-Berlim, Itália e Alemanha, pactos anti-Comintern, que chamou, Japão e Alemanha, proteção contra a ameaça comunista, porque tudo o pessoal da época estava atrelado à ameaça comunista, né? E Itália entra em 1937. E Pacto de Aço, Alemanha e Itália, Pacto da Amizade e Aliança, vejamos aí Hitler e Mussolini, aliança e ajuda imediata e suporte militar em casos de guerra. Okay? Pacto Germânico-Soviético, e aí foi 10 anos de paz entre a Alemanha e a União Soviética, sendo que aí vem a invasão da Polônia, que seria dividida entre duas nações, países bálticos e Finlândia. Nenhuma nação favorecia os inimigos da outra, nem tampouco invadiriam os seus respectivos territórios. Além do que, a União Soviética não reagiria a uma agressão alemã à Polônia. Em contrapartida, a Alemanha apoiaria uma invasão soviética à Finlândia, entre outras concessões. Mas quanto tempo ia durar esse aceite, né? Então, o Pacto do Eixo foi assinado em Berlim durante a Segunda Guerra Mundial, 1940, começou em 1939. Os representantes da Alemanha, Itália e do Império Japonês formalizaram uma aliança, conhecida como Eixo. Foi idealizada por Hitler para intimidar os Estados Unidos e tentar mantê-lo como um país neutro durante a guerra. Então aqui, ó, vem os países do Eixo, né? Roberto, se esqueceu lá na prova, Roberto. E aí a gente vê aqui Roma, Berlim e Tóquio. Okay? E existia o outro lado, França e Inglaterra. Ali Estados Unidos inicialmente iria entrar posteriormente. Primeira fase, segunda fase 41-43, entrada dos Estados Unidos na União Soviética. Terceira fase da guerra, derrota do Eixo, libertação da Europa e do Pacífico. A gente vai dar continuidade nesses slides, mas por hoje, pessoal, é isso que eu trago para vocês. Tá joia? Abração a todos.